Amém. Fala pessoal de Matemática 1, os primeiros anos, turma extra e o pessoal do Proeja. E a quem mais atingir esta videoaula, creio que deverá atingir também o pessoal de GTI. Beleza, então aqui nesta videoaula, meus caros, vamos tratar, tá? Como vocês veem aqui, do gráfico da função polinomial de segundo grau, função quadrática, tá? Então, assim como vocês viram lá nos tópicos sobre função, depois chegando em função polinomial do primeiro grau, função identidade, função constante, passando pela função linear, a própria função afim, a gente tem maneiras, a nível médio, de construir o gráfico, a nível de esboço, de uma função dada a sua formação algébrica, dada a sua lei de formação algébrica, tá certo? Aqui, inicialmente, neste material, a gente já começa lendo o seguinte, tá? Graficamente, a função polinomial de segundo grau, que é a função quadrática, que é uma função real, tá? Vai de R em R, é representada por uma curva, é dada por uma curva, isto é, geometricamente, eu esboço o comportamento algébrico da função quadrática através daquilo que a gente chama de parábola, tá? Parábola, que é um contorno parabólico, um contorno de desce e sobe ou sobe e desce, tá? Com trechos gráficos de sobe, desce ou desce, sobe, únicos. Eu tenho um único trecho que desce e um único que sobe. Ou um único que sobe e outro que desce. Então, seria um contorno gráfico semelhante a uma forma de U. Um U aberto para cima ou um U emborcado, tá? Colocando aqui grosso modo. Então, avançando, lembrando, tá? Da lei de formação algébrica geral da função quadrática, y, que é f de x, igual a x quadrado mais bx mais c. Lembrando que azinho, bzinho e czinho são constantes, são valores reais, de modo que este azinho que multiplica x ao quadrado, ele nunca pode ser zero. Porque se ele for zero, ficaria zero vezes x ao quadrado, então não tenho mais x ao quadrado, logo não teria mais função polinomial de segundo grau. Ficaria só com bx mais c, que é uma função afim. Tá? Então, logo de cara, quando a gente começa a experimentar a construção gráfica para função quadrática, algo importante dizer é o seguinte. Lembra lá atrás, quando a gente estava vendo os tópicos iniciais de função, a gente falar sobre os gráficos de função, que na hora que a gente quer montar um gráfico de uma função, a gente abre uma tabelinha, coloca na primeira coluna valores para x, e a partir de valores de x, eu vou achar valores de y, de vários y, que são cada minha f de x que eu desenvolva. Aí eu monto lá minha tabelinha, pego valores para x, por exemplo, menos 2. Aí pego menos 1, pego valores arbitrariamente, tá? Valores conforme eu desejo, para experimentar a construção gráfica da função. Eu até comentei, pega alguns valores negativos, o zero. E aqui, na segunda coluna, como você vê aqui na tabela, tu vai colocando as respostas para f de menos 2, f de menos 1, f de 0, f de 1, f de 2. Eu vou achar cada y para cada f dessa. Quando eu quero fazer f de 1, no lugar de x aqui vai 1, no lugar de x aqui vai 1. F de 0, no lugar de x vai 0, no lugar de x vai 0. E eu acho a resposta para cada y. Na hora que eu acho as duplas, para cada x que eu tomei, eu acho um y. Na hora que eu tenho as duplas, eu tenho aqueles pares ordenados. Você vai lembrar, a primeira coordenada de x, a segunda de y. A primeira coordenada de x, a segunda de y. Vou lá no meu plano cartesiano, eixo x, eixo y, começo a marcar os pontos, saio marcando os pontos, que associam o valor de x com a sua imagem em y, vou marcando os pontos, e aí depois que eu marco os pontos, lá na função afim, os pontos ficavam alinhados, de modo que quando eu os ligava, eu tinha uma reta. Aqui na função quadrática, se você fizer a mesma experiência e marcar os pontos estarão dispostos no plano cartesiano, formando um contorno de U, como este U aqui, ó, tá? Um U com sua abertura para cima, como você vê aqui, ó, a abertura dele voltada para cima, ou um U com abertura voltada para baixo, tá? E a esta abertura em forma de U, esse contorno, esse traçado, tá, aqui em forma de U, como aqui também, ó, com a sua abertura para baixo, é o que nós chamamos de parábola, ok? Então, se eu montar essa experiência, se experimentalmente eu escolher valores para x, e aí ter respostas em y, em vários y aqui do lado, eu vou estar montando minhas duplas. Em cada linha dessa eu tenho uma dupla, um valor de x, um respectivo y. Um valor de x, um respectivo y. Aí eu tenho vários pontos aqui, ó, que são pares ordenados. Eu saio marcando cada ponto desse, um valor de x com o valor de y.
no plano cartesiano e eu conecto esses pontos. Quando eu conecto numa função que tem a sua escrita algébrica como ax² mais bx mais c, eu então tenho o que a gente chama de parábola, tá? Este contorno gráfico em forma de U. E aí, detalhe importante é que mesmo que eu não tivesse bx aparecendo com C, tivesse apenas o ax², ainda assim eu teria uma parábola, tá? Que este termo que tem o x², ele é o termo comandante. Ele é o termo líder aqui, que inclusive é através dele que nós temos o fato de aqui podermos dizer que vemos uma expressão polinomial do segundo grau. Tá? O grau de um polinômio é o maior expoente na variável que aparece. A variável aqui depois da igualdade é x e o maior expoente que eu tenho é o 2. Tá? Então eu tenho uma expressão polinomial do segundo grau. Tá bem? E aí, depois que eu faço essa experiência e vejo que o gráfico realmente se comporta como U, algo curioso a mais que a gente percebe é que sempre que este azinho, experimentalmente a gente descobre isso, sempre que esse azinho que multiplica x², ele é positivo, ou seja, ele é maior do que zero, a minha abertura para o gráfico na forma de U é voltada para cima. Esta abertura a gente chama de concavidade, ok? Uma cavidade. Concavidade. Separe, ó. Com, se eu pudesse escrever só o com, preposição, né? Com M no final. Concavidade. Então eu tenho a cavidade voltada para cima, cavidade do U, tá? Terei a cavidade do U voltada para baixo, a concavidade para baixo, quando a constante que multiplica o x², ela é negativa, ou seja, menor do que zero. Já guarde isso, informação muito útil. Então, mesmo que eu não vá montar minha tabelinha, escolhendo valores para x, para achar valores de y, mesmo que eu não faça isso, só olhando para a lei de formação algébrica, depois que eu fiz a experiência em um momento, montando gráficos com tabelinha, aqui eu não vou fazer isso porque você lembra de quando eu fiz lá atrás, explicando o assunto função inicialmente, aquelas experiências de montar o gráfico, achando pares ordenados que pertencem à lei de formação algébrica e depois conectando esses pontos no plano cartesiano, eixo x, eixo y, eixo x abscissas, eixo y ordenadas. Então, para a gente ganhar tempo e a videoaula não ficar muito longa, se você olhar para a lei de formação algébrica na função quadrática e o cara que multiplica x² ele é positivo, já sabe. O contorno parabólico tem concavidade voltada para cima. A cavidade voltada para cima. Viu o azinho, o cara que multiplica x² negativo, menor do que zero, o que você já sabe? A cavidade da parábola é voltada para baixo. Tá? A entradinha, a cavidade voltada para baixo. Beleza? Beleza. Então, avançando aqui, essa primeira informação é útil inicialmente, quando a gente fala de gráfico, tá? De uma função quadrática. Vamos avançar e agora verificar os outros caras que aparecem na lei de formação algébrica, tá? De uma função quadrática. Os outros caras que possivelmente apareçam. Você sabe que o A ele nunca pode deixar de estar aqui. Se eu tiver, por exemplo, uma f de x, que é o y, igual a 3x², o azinho é 3. Se eu tiver um f de x igual a x² apenas, o azinho é 1. Se eu tiver f de x igual a menos 5 sobre 8 v de x², o azinho é menos 5 sobre 8. O azinho nunca pode ser zero, porque se ele for, eu não tenho mais x², porque 0 vezes ele some, eu ficaria só com a função polinomial do primeiro grau aqui. Tá? E não é o caso, o que a gente está estudando aqui é a função quadrática agora. Então, esse x² tem que aparecer obrigatoriamente. Então, em geral, você vai ter sempre o azinho aparecendo. Tá? Mas nem sempre, como eu expliquei antes, o bzinho e o czinho podem aparecer. Mas supondo que tudo apareça, que eu tenho uma função quadrática em sua lei algébrica de formação, em que os três termos, tá? Os três monômios que formam então um trinômio, um polinômio, os três termos eles apareçam, as três parcelas, o ax², o bx e o c, estejam aparecendo numa escrita, por exemplo, f de x igual a x² menos 5x mais 8. Né? Então, meu azinho aí seria 1, meu bzinho seria o menos 5 e meu czinho 8, neste exemplo que eu acabei de falar. Então, tá aparecendo aí os três termos, as três parcelas. Eu agora posso também estudar, a partir da formação gráfica, começando a construir a ideia gráfica, que é uma parábola, uma função quadrática, eu posso começar a estudar não só o efeito que azinho tem no gráfico, que é a concavidade. Por exemplo, aqui, ó, neste gráfico aqui abaixo, a concavidade está para cima.
A cavidade está voltada para cima. Então já sei que esse Azinho ele é maior do que zero. Mas na construção gráfica, evidentemente, que os outros coeficientes, Bzinho e Czinho, eles vão influenciar na formação gráfica. Tá? Porque quando eu escolho um x para substituir no x e achar um y, eu faço cálculo usando Azinho, usando Bzinho, usando Czinho. Tá? As continhas eles vão aparecer ou multiplicando o x no caso de B, no caso de A, ou somando-se, no caso de C, as outras parcelas. Esse Czinho agora a gente vai estudar a influência dele na formação gráfica parabólica. Tá? O Czinho, pessoal, é chamado de termo independente. Por que ele é chamado de termo independente? Porque ele é aquele termo na escrita algébrica da função quadrática que não tem x multiplicado por ele. Tá? Eu não tenho um x multiplicado por ele, o domínio da função. Então a gente fala que ele é um termo independente de x. Ok? Ele não opera por multiplicação ou divisão com um x diretamente, tá certo? Quando eu faço, e olha que interessante, sempre que eu vou construir um gráfico é bom você usar o x aparecendo como zero uma vez para ver qual o y no valor zero em x. E quando a gente faz f de zero, isto é, no lugar de x, quando a gente bota zero no lugar de x, ó, zero aqui em x ao quadrado, zero aqui quando eu tenho o b multiplicado por x. O que acontece quando eu ponho um x como zero, ou o zero em x? Vai ficar a vezes zero, isso vai para zero. Vai ficar aqui o b vezes zero, isso vai para zero. E o que sobrou? 0 mais c, sobra apenas o c. Perceba que ter x como zero não é ter o a como zero. X pode assumir zero em algum momento, tá? Na função quadrática. O a é que não pode ser zero nunca, senão não teria o termo x ao quadrado aí. Mas aí quando eu faço f de zero, isto é, quero saber o y quando o x é zero, eu tenho y sempre resultando em c, que é o que ele vai dizer aqui para você. Ó. Se x for igual a zero, então eu teria zero aqui no lugar de x ao quadrado, ficaria zero ao quadrado, e eu teria zero aqui no lugar de x, onde eu tenho um bx. Daí eu ficaria a vezes zero, zero, mais b vezes zero, zero, zero mais zero, zero mais c, sobra só o c, porque zero mais c, zero mais zero, zero, zero mais c, c. Então, quando o x é nulo, a gente sempre vai perceber numa lei de formação algébrica da função quadrática completa, que tem as três parcelas, a gente sempre percebe que o y resulta neste c, o termo independente da variável x. Ou seja, eu tenho aqui um par ordenado que sempre vai surgir para mim quando eu tenho uma lei de formação algébrica completa na função quadrática, que é o par ordenado formado por 0 em x e em y o valor de c. Mas este ponto que tem 0 em x, lembre que ele, quando tem 0 em x e corresponde a um valor em y, isso quer dizer que o ponto fica em cima do eixo que não tem resposta nula, ou seja, o y. Lembre que o zero está aqui embaixo, ó, no ponto de encontro dos eixos. Tá? Se c é um valor que eu acho para y, tá? O termo constante, o termo independente de x, quando o x é zero, então tem um zero aqui no ponto de encontro dos eixos, aqui, ó, no cruzamento deles, é tanto zero em x quanto zero em y. Se eu tenho então o par zero em x e c em y, isso quer dizer que o czinho que está aqui em cima, ou pode estar embaixo, tá? Depende do sinal de c. Se c aqui fosse menos 1, então ele estaria cortando aqui o eixo y por baixo menos 1, tá? Abaixo de x, y negativo, acima de x, y positivo. À direita de y, x positivo, à esquerda de y, x negativo. Não se esqueça desses detalhes de plano cartesiano lá atrás, quando você me ouviu falar no início do tópico funções de forma geral, tá? Aí, o que acontece? Se eu tenho um zero aqui em x, bem como y, nesse ponto de encontro dos eixos, e aí czinho, se ele fosse positivo aqui, por exemplo, estaria tocando o eixo y na parte positiva, e o gráfico, portanto, cruzando nele, eu percebo que um cara aqui em cima de y, uma constante qualquer positiva, chamando aqui de czinho, se ela está em cima de y, perceba comigo. Se ela está em cima do eixo y, qual é o x que está associado a este y? Eu saio do valor que eu tenho aqui, que não é nulo, é o czinho, a princípio não é nulo, e quando eu quero saber o x associado a ele, eu saio do valor em linha reta até chegar em x, no caminho mais rápido. Se eu estou aqui em cima em linha reta, eu vou descer. E aí quando eu desço, eu chego em x exatamente onde? Primeiro,
no ponto de encontro dos eixos, onde x é zero. Tá? Então, de fato, quando eu tenho um par ordenado em que uma coordenada é nula e a outra não é nula, este ponto fica em cima daquela coordenada que não é nula. Ou seja, o ponto formado pelas coordenadas 0 e c fica em cima do eixo y. Agora, se esse ponto fosse assim, ó, c, 0, agora está sendo 0 em y. Então eu teria um ponto que estaria em cima de onde? Ele estaria em cima do eixo x em algum lugar. Entendeu? Tranquilo, isso também já comentei em videoaulas anteriores, mas aqui eu reforço mais uma vez. Logo, o que a gente percebe é que quando x é 0 eu acho yc, eu acho o par ordenado, eu acho o ponto que pertence ao gráfico da função, onde a parábola corta o eixo y, como ele colocou aqui, ó. E essa informação é muito útil, porque quando eu estou construindo um gráfico, se eu sei que o azinho positivo é com cavidade para cima da parábola, ou o azinho negativo é com cavidade para baixo, eu posso saber também se eu corto o eixo y acima do eixo x, na formação gráfica, ou se eu corto o eixo y abaixo do eixo x, na formação gráfica. Se esse czinho ele é positivo, a parábola cruza o eixo y na parte positiva de y. Mas se esse czinho fosse negativo, ele estaria aqui por baixo. Então o gráfico cruzaria o eixo y na parte negativa. Veja que informação útil você pode ter logo de cara, olhando para czinho. Então se olhar para czinho e ver que ele é positivo, já sabe que a parábola cruza o eixo y na parte positiva do eixo y, isto é, acima do eixo x. Se o czinho for negativo, a parábola vai cruzar o eixo y abaixo do eixo x. Tá? Então eu já sei mais ou menos como vai ficar disposta a minha parábola no plano cartesiano, mesmo sem ter ainda construído nada. Só olhando para o coeficiente A e para o termo independente C. E o B? Agora vem o B, né? O que é que B influencia na formação gráfica? Tá? Se tu parar para observar devagarzinho, tu nota que esta parte da escrita algébrica da função quadrática, a parte que tem bx mais c, só bx mais c identifica o que pra gente? Identifica uma função polinomial do primeiro grau, em que bzinho aqui seria o coeficiente angular, tá, desta função afim, bx mais c. E você viu lá na função polinomial do primeiro grau, função afim inclusive, que esse bzinho, se ele é positivo ou negativo, indica se a reta é crescente ou decrescente no gráfico da função afim. E isso, de fato, pode ser usado aqui agora. Porque se tu olha para a função quadrática, ela é a função afim, bx mais c, acrescida de um termo quadrático, que é um termo que está elevado ao quadrado aqui. Ó. Por isso que fica uma função polinomial do segundo grau. E o gráfico não é mais uma reta, é uma parábola. Tá? Então, quando eu olho só para bx mais c, se esse meu b é positivo, você lembra? A reta era como? Crescente lá na função afim. Se meu b aqui ele era negativo, a reta era decrescente. Tá? E isso vai influenciar exatamente uma informação útil para a gente na parábola. Na parábola. Pensa comigo agora devagarzinho. Quando eu olho para a parábola aqui, este exemplo com cavidade para cima, mas também valeria se fosse para baixo, eu noto que tem como eu dividir esta parábola em duas partes que têm a mesma extensão gráfica. Se eu passar um eixo aqui, ó, um eixo tracejado aqui, ó, bem ao meio desta formação gráfica, eu corto a parábola em dois ramos. Um ramo à esquerda desse eixo central, cortando ela, um ramo aqui à esquerda, ó, e um ramo à direita. Tá? Perceba que o ramo aqui à esquerda é um ramo decrescente. Porque quando eu leio aqui a informação, ó, quando eu leio da esquerda para a direita, esse ramo aqui está fazendo o quê? Está diminuindo em y. Até que eu chego num ponto mínimo, quando a concavidade é voltada para cima, e eu começo a ter o quê? Um crescimento. O fato é que os ramos da parábola, o que são os ramos da parábola? Segura aí. Quando eu passo um segmento de reta, cortando, seccionando a parábola ao meio, na vertical, eu tenho para cada lado o que a gente chama de ramos da parábola. Guarde isso, tá? O ramo à esquerda desse eixo, que secciona a parábola em duas partes iguais, tá? Vou fazer de novo aqui o eixo, ó. E o ramo que está à direita, tá? Este eixo, pessoal, aqui no meio, é chamado eixo, vou colocar assim, ó, eixo. Eu vou falar sobre isso mais devagar, mais pra frente, mas estou aqui só adiantando, porque é importante falar sobre isso nesse momento.
eixo de simetria, ok? Porque dividiu a parábola todinha em duas metades que têm os mesmos elementos, tá? Dois elementos gráficos de contornos parabólicos. Então esse primeiro aqui neste exemplo, quando a concavidade é voltada para cima, tá? Ela é voltada para cima, a abertura dela é para cima aqui, ó. O primeiro trecho à esquerda da parábola, o primeiro ramo, será decrescente. Aí eu chego no ponto mínimo, onde a parábola muda, tá, o seu deslocamento e passa a crescer. Passa a crescer, ok? Se a parábola tem concavidade para baixo, o que acontece? O primeiro ramo ele é crescente. Aí eu chego no ponto máximo aqui, ó, e depois o outro ramo ele é decrescente. Ok? Show de bola. Beleza? Beleza. Aí este bezinho, como eu ia dizendo, lá na função afim, ele indica se eu tenho um gráfico crescente ou decrescente. Não é isso? É isso. E isso vai voltar a acontecer aqui agora. A influência de bezinho na parábola é saber qual é o ramo que cruza o eixo y da parábola. Se o ramo que cruza o eixo y é o ramo decrescente, tá? Ou é o ramo crescente. Se o ramo decrescente cruzar o eixo y, então a gente sabe, isso você pode também experimentar montando a tabelinha, formando o gráfico, que o b ele é menor do que zero, ou seja, o b ele é negativo. Perceba que aqui, neste exemplo, o ramo da parábola que cruza o eixo y é o ramo ó, que vem caindo, é o ramo decrescente, certo? Lembra que eu leio aqui o gráfico da esquerda para a direita, tá? Então, quando eu vou pegando valores de x'inhos aqui, ó, no eixo das abscissas, no domínio, eu vou achando y'zinhos para eles em torno do gráfico. Então, aqui eu tenho um x'inho aqui, por exemplo, ó. Quando ele bate aqui no gráfico, qual é o y para ele? É o y que está aqui na parte negativa. Se eu pegar um x'inho que está aqui, ó, na hora que eu encosto no gráfico para ele, eu acho um y'zinho que está na parte positiva. Então veja, um x'inho antes de um outro aqui na parte positiva do eixo x, ele decresceu em termos de y. Porque para um x'inho anterior, eu tinha y positivo aqui em cima. Para um x'inho posterior, quando eu vou para o gráfico, eu tenho associação com ele em y na parte negativa. Então diminuir em y. Conforme eu fui aumentando os x'inhos no eixo x, y foi caindo nesse primeiro ramo da parábola, até atingir aqui o ponto mínimo, e aí a parábola começar a crescer, tá? Então, quando a concavidade é para cima, realmente, na parábola, eu vou ter um ramo à esquerda que é decrescente e vou ter um ramo à direita que é crescente. Se a concavidade ela é para baixo, o primeiro ramo ele é crescente, chego no ponto máximo, e o segundo ramo ele é decrescente, ok? E aí voltando, ó, o ramo pelo qual a parábola cruzou o eixo y indica o sinal de B. Aqui o ramo que cruzou o eixo y, nesse exemplo, foi o ramo decrescente, já que a parábola aqui tem concavidade para cima. Então eu sei que B é menor do que zero. Se eu tivesse um caso assim, ó, uma parábola com concavidade para baixo, cruzando aqui o eixo x em dois pontos, por exemplo, dessa forma, e descendo aqui. Nessa situação, eu pergunto, se a parábola cruza o eixo y na parte crescente, quem é o valor de B? B, ele aqui seria maior do que zero. Porque eu teria uma reta aqui cruzando, tangenciando a parábola crescente, tá? Isso depois vocês vão ver em cálculo 1, quem for estudar aqui área de exatas, um curso superior, ou uma área próxima de exatas, ou que leve alguma parte exata no curso, mais exata, que quando a gente deriva esta função quadrática numa primeira vez, eu acho uma reta, tá? Tangente à parábola em um certo ponto onde eu estou verificando a derivada, naquele ponto. Tá? Então, por aqui eu passaria uma reta também, ó, decrescente, cruzando a parábola no ponto que ela tocou o eixo y, nesse ponto aqui, ó, 0c. E como é uma reta decrescente, então eu teria aqui o gráfico de uma função afim, tá? Que é decrescente, ou seja, que o meu bzinho aqui, nesse trecho que é afim, bx mais c, meu bzinho seria menor do que zero. Então, o ramo que a parábola cruza o eixo y, se ele for um ramo, de fato, decrescente, então, lembre-se, o seu bzinho ele é menor do que zero. Ou seja, o bzinho aqui, tu sabe que ele é negativo. Então, tu olhou para uma lei algébrica de formação de função quadrática, por exemplo, do tipo
2x² menos 7x mais 8. Tu sabe o que é aqui nesse caso? Tu sabe que a parábola tem concavidade para cima, porque o A é positivo. Tu sabe que o ramo que vai cruzar o eixo Y é o ramo decrescente, porque B é negativo. E tu sabe que o ramo que cruza o eixo Y, ele cruza no eixo Y na parte positiva do eixo Y, porque C é positivo. Show de bola? Show de bola. Então, olhar para os coeficientes, tá, de uma função quadrática lhe fala muito como é o comportamento parabólico, tá, do gráfico da função quadrática, beleza? Eu não vou prolongar tanta aula para não ficar um vídeo muito longo, então só mais um pedacinho a gente vai fechar nossa videoaula. Então esse pedacinho aqui, que a gente vai chamar de zeros da função, eu já falei para vocês sobre os zeros da função, ou raízes da equação do segundo grau, tá? Raízes da função também posso falar. Eu já comentei com vocês sobre isso aqui em outra videoaula, só vou passar bem rápido aqui para vocês verem a relação entre o delta, o discriminante, e lembrando que vocês podem solucionar a obtenção dos zeros de uma função, tá? Quando você pega e põe y como zero e vai achar os x'inhos, você pode solucionar achando x', x2', ou x1 e x2, como você pode chamar também, sem fórmula nenhuma, só completando o quadrado. Você pode achar x', x2', ou mesmo que dizer x1 e x2, só completando o quadrado, como eu expliquei numa aula anterior que não teve atividade, foi só uma aula sobre completando o quadrado. Aí você esquece fórmulas, essa fórmula com delta, e depois x', x2', que essas fórmulas foram obtidas também completando o quadrado na função quadrática genérica, ax² mais bx mais c. Tá? Então, você pode trabalhar só com completando o quadrado, como eu expliquei, sem pensar em fórmula, ficar decorando nada, mas entender matemática em essência. No entanto, se for trabalhar com delta ou x', x2', eis aqui também possibilidades. Tá? Então, eu já falei sobre os zeros da função, sobre as raízes da equação do segundo grau. Zeros da função, eu quero achar x quando y é zero. Isso nos ajuda, inclusive, a construir gráfico. Tá? Aqui, portanto, neste tópico, eu trago para vocês relações, tá? Algumas relações que existem entre o delta, b² menos 4ac. Lembrando que o b é este bzinho aqui, que multiplica x. O a é o cara que multiplica x ao quadrado. E o czinho, o cara que vem sem xzinho multiplicando o termo independente de x. Então, relações que eu tenho entre delta e a é o seguinte. Tu já sabe que quando a é maior do que zero, concavidade da parábola voltada para cima. Quando a é menor do que zero, concavidade da parábola voltada para baixo. Já expliquei isso ainda há pouco aqui em cima. O fato agora é que, como tu viu lá atrás, se o delta é maior do que zero, então o delta é positivo. Eu consigo achar a raiz quadrada dele. E as respostas para a raiz quadrada, do ponto de vista analítico, do ponto de vista algébrico, traz respostas que são ora positiva e ora negativa. Tá? Tipo, raiz quadrada de 81 é mais ou menos 9. Então, quando eu for achar x', x2', eu vou ter raízes distintas. Então, delta maior do que zero, as raízes da equação do segundo grau, ou os zeros da função do segundo grau, da função quadrática, polinomial do segundo grau, serão distintas. Isso quer dizer, então, que, pegando aqui meu piloto, lá no eixo x, a parábola cruza o eixo x em dois pontos. Cruza em dois pontos distintos. Cruza em dois pontos distintos por quê? Porque lembre quando o gráfico toca num eixo e eu tenho lá um valor, no outro eixo o valor associado é zero, como foi no ponto 0c que você viu falar aqui ainda há pouco. Tá? Então, se eu tenho um valor para x aqui, por exemplo, 1, aqui em x1, e aqui em x2 se fosse, por exemplo, 3, então qual é o y associado a esse 1, já que ele está em cima do eixo x? 0, que está aqui. Ó. Qual é o y associado a esse x2? 3. É 0 também porque o x2 está em cima do eixo x. Tá? Então, tu achou aqui duas raízes distintas, que são os valores de x quando y é 0, os zeros da função. Quando delta é maior do que 0, guarde isso, você vai ter raízes reais e distintas, ou seja, tu vai ter a parábola tocando em dois pontos do eixo x. Seja quando ela tiver concavidade para cima ou mesmo para baixo, tá? Toca no eixo x em dois valores distintos, porque eu tive zeros distintos. Delta maior do que 0, eu consigo achar a raiz dele com respostas que vão ser sempre resposta positiva e resposta negativa do ponto de vista analítico, algébrico. Porque, veja, raiz quadrada de 81 dá 9, porque 9 vezes 9, 81.
E raiz quadrada de 81 dá menos 9, porque menos 9 vezes menos 9 também dá 81, tá? Então, quando eu tenho raízes idênticas, seja na concavidade para cima, quando A maior do que zero, ou na concavidade para baixo, é quando delta é igual a zero. Porque quando eu calculo a raiz dele, para achar x' e x duas linhas, raiz de delta, se delta é zero, quem é a raiz de zero? Raiz de zero, pessoal, é sempre zero. Qualquer raiz de zero é zero. Porque 0 vezes 0 dá 0, tá? Como a gente calcula a raiz quadrada. Então, se o delta vai para zero, quando eu vou atrás de x' e x duas linhas, no mais raiz de delta e no menos raiz de delta, vai ficar mais 0 ou menos 0. O que não altera nada. Somar com 0 ou subtrair com 0 não altera o valor que está lá, somando e subtraindo com ele. Logo, as raízes elas coincidem, tá? Então, eu acharia um x', um x1, como por exemplo 2. Quando eu fosse achar o x2 e o x duas linhas, com a formulazinha lá que você viu, eu também acharia a mesma coisa, 2 também. Lembrando que eu posso achar raízes sem usar fórmula, só completando o quadrado, como eu mostrei numa videoaula que eu postei lá no Classroom, tá? Na nossa plataforma. Mas eu também posso trabalhar com delta sem nenhum problema, eu já expliquei também em outra aula sobre delta e a formulazinha para x', x duas linhas ou x1 e x2, tá? Os zeros da função quadrática. Beleza, eu tenho dois zeros para a função quadrática, x', x duas linhas, porque eu tenho uma função polinomial do segundo grau. O grau implica a quantidade de raízes da equação ou de zeros da função, tá certo? Então, se as raízes coincidem, logo a parábola tocaria apenas um ponto no eixo x. Porque é o ponto onde está x', que também está x duas linhas, já que eles coincidem. Então, toca apenas em um ponto, ok? Quando delta é igual a zero. E como você me ouviu falar também, se o delta for menor do que zero, aí eu não consigo achar a raiz dele, né? Em termos de números reais, eu não consigo achar raiz de valor negativo, tá? Raiz de índice par. Quando eu quero achar aqui raiz quadrada de delta, e delta é um cara menor do que zero, eu não consigo, por isso que ele põe aqui, ó, não existe esse ezinho de forma ao contrário com um traço cortando transversalmente para a direita. Lembre, eu já expliquei isso em outro momento para vocês, esse símbolo quer dizer não existe. Não existe x que pertence aos reais, ou seja, não existe zero da função aqui. Não existe raiz real. Se delta é menor do que zero, delta é negativo, portanto, eu não tenho como fazer a raiz dele. Raiz quadrada não tenho como. Raiz quarta, raiz sexta. Raiz de índice par não tem como calcular nos reais para um valor que é negativo. Então não consigo avançar achando x', nem x duas linhas, nem x1 ou x2. Esse é um caso em que a parábola, ela não toca o eixo x. Como a parábola não toca o eixo x, seja ela tendo concavidade para cima, ou seja ela tendo concavidade para baixo, quando ela não toca, isso quer dizer que eu não tenho um valor de x que eu poderia usar em que o y seria zero. Tá? Então realmente eu não tenho zeros da função possíveis de ser obtidos dentro dos números reais. Eu poderia obtê-los se fossem nos números complexos, mas vocês não estudam isso agora, tá bem? Então, delta maior do que zero, não há raiz real, não há zero da função possível de ser encontrado. E, portanto, consequentemente, o gráfico da função quadrática não toca o eixo x, porque se tocasse, eu teria algum xzinho para o qual o y seria zero. Aí seria um zero da função, por isso que não toca. Ok? Então, show de bola, a gente encerra aqui esta videoaula e eu deixo para vocês duas questões, tá? Essa primeira aqui, leia com atenção. Lembre-se que a posteriori eu posto para vocês resolução de questão, tá? Então deixe a imagem ficar bem nítida para vocês. Olá, item A e item B, tá? Questão 1. Com base nesta aula você responde numa boa a questão 1. Tem aqui uma resolução, porque é um exemplo aqui do meu material. Mas não vou deixar vocês verem. Você pode ver a resposta final, mas tem que entender e fazer, né? Depois eu estarei postando resolução para vocês. Questão 2, tá? Nesse caso, você não tem a lei de formação algébrica da função, mas tem nos itens as opções gráficas de funções quadráticas para cada caso. E aí, olhando para o que está aqui, você sabe me dizer o que cada ponto desse pede. 1, 2, 3. Então, para cada item desse, você vai responder 1, 2, 3 na questão 2. Forte abraço e até a próxima.